Fala, galera! Muito boa noite para você que está assistindo depois. Uma boa tarde, um bom dia. Estou aqui para falar sobre o concurso da Polícia Penal da Bahia, que saiu o edital aí hoje, dia 13 de junho de 2024. E vamos conversar aqui para fazer uma análise desse edital, que veio aí muito bom para quem já vinha fazendo um planejamento de base para a área policial como um todo, tá? Então, não vieram grandes surpresas. Então, a gente vai conseguir fazer aí um bom planejamento para quem já vinha estudando. E para você que ainda não conhece a LS, convido você a conhecer aí não só a LS, eu sou coordenador da área policial, então pode entrar aí no nosso Instagram, tá? Da LS Concursos, ou no meu mesmo, mateusmota.ls Concursos, está aparecendo aí na telinha, tá? E vamos fazer a análise do edital. A proposta aqui é que seja uma coisa mais rápida, só para mostrar o que veio ali, o que vai trazer ali de desafios para você nas próximas aí 13 semanas que vão aí percorrer até o dia da sua prova, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Mota, professor orientador aqui da LS Concursos, também coordenador da área policial e, cara, quem está precisando aí de auxílio para poder alcançar o objetivo da aprovação, seja na Polícia Penal aí da Bahia, esse concurso que já está com o edital publicado, ou também algum outro concurso, seja da área policial ou de outras áreas, tá? Mas especificamente hoje sobre a área policial, que vão ter aí outras oportunidades, como PF, PRF, pode entrar em contato comigo, que eu tiro qualquer dúvida que você tenha, tá? É gratuito, inclusive a gente pode fazer uma entrevista para eu entender a sua situação e virar o seu professor orientador, beleza? Bom, sem demora, vamos começar aqui então a análise do edital. Esse edital foi publicado hoje, tá? Não trouxe ali grandes surpresas e você pode ter aí esse planejamento aqui na LS Concursos. Vamos trazer aqui a proposta que a gente tem para você conseguir alcançar o objetivo da aprovação. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui a telinha para eu conseguir também ficar junto com vocês, certo? E vamos nessa. Vamos lá. Primeira coisa, o edital foi publicado, a banca que veio foi a Fundação Getúlio Vargas, tá? É uma banca que normalmente traz questões bem elaboradas, é a banca da moda aí, não só na área policial, mas em outras áreas também, tá? E é uma banca que, na elaboração das questões, ela puxa um pouco mais para um texto, né? Um pouco maior cada questão. Então, as questões, você pode esperar aí que vão vir bem elaboradas. Vamos, inclusive, tratar sobre o tempo de prova hoje, tá? Que é um tempo justo, mas pensando que é na Fundação Getúlio Vargas, é um tempo que vai ficar na conta, digamos assim, beleza? Vamos lá. Quantidade de vagas, a gente tem aí 287 vagas previstas no edital, mas não para por aí, também tem uma previsão de cadastro de reserva. O cargo é o de agente penitenciário. Já a remuneração desse cargo, né, temos aí R$ 4.478,31. Eu botei um asterisco aqui para vocês, porque essa remuneração, ela é para quem vai fazer 40 horas, tá? Quem vai fazer 30 horas, aí já seria um valor um pouco mais reduzido, mas vamos colocar ali o máximo que você fazendo essas 40 horas, você vai ter essa remuneração inicial aí de R$ 4.478, beleza? Já o requisito, o que você precisa ter ali para poder concorrer a esse cargo de agente penitenciário? Ensino médio, basicamente, ou um técnico profissionalizante de nível médio, vai ter que passar no curso de formação de agente penitenciário, idade mínima de 18 anos, tá? E CNH válida de categoria no mínimo B, beleza? Esses são os requisitos. Então, se você se encaixa nesse perfil, você já pode, né, fazer sua prova e possivelmente ser aprovado e aí assumir o cargo, beleza? Bom, além disso, né, nesse edital publicado, a gente tem aí o cargo de agente penitenciário. Quando eu citei as 287 vagas, a gente tem, para ampla concorrência, 187 vagas, para negros e PCD também tem uma quantidade de vagas, que totalizam os 287, conforme está na tela aí para você. A validade desse concurso será de 1 ano, prorrogável por igual período. Significa dizer que, dentro desses 2 anos, no máximo, né, que esse edital poderia estar válido, podem ser chamados tanto as 287 pessoas, como também mais cadastro de reserva. Essas 287 pessoas já terão, né, o direito líquido e certo, a nomeação e posse,
Contudo, pode sim passar desse valor, né? E é provável que seja isso mesmo, né? Pode ser que chamem mais pessoas. Normalmente, né, cargos da área policial são muito necessários, tá? E a rotatividade desses concursos também é muito grande. Digo isso porque a todo momento a gente tem na área policial concursos de PM, de policial civil, né? Pode ter uma PF, uma PRF, que aí alguém que passa ali para o cargo de agente penitenciário, que é uma remuneração maior, busca ali a PF, PRF, faz esse concurso como um concurso escada e depois passa para estudar para esses outros concursos e acabam sendo aprovados, certo? Lembrando que falo isso mais da PF e da PRF, porque é um concurso que vem com muitas vagas, normalmente de forma histórica, né? São mais de 1.000 vagas, o último concurso da PF foram 1.000 vagas, eles normalmente chamam mais gente, né, além do número de vagas. Esses concursos estão previstos aí para acontecerem no próximo ano ou daqui a, no máximo, 2 anos, tá? A PRF é um pouco mais complexo porque não tem cargo vago, mas, enfim, não entrando nesse mérito, quero dizer que quem passa nesse concurso de agente penitenciário e tem um sonho de virar de PF e PRF, acaba utilizando como concurso escada e isso aumenta a rotatividade de pessoas ocupando esses cargos de policial penal, beleza? Bom, mais adiante, nós temos aqui as datas importantes, né? As provas desse concurso, elas vão durar 5 horas no total, ela vai começar às 13 horas e vai terminar às 18 horas, tá? A data dessa prova vai ser no dia 15 de setembro e vai constar ali o quê? Uma prova objetiva, tá? De conhecimentos básicos e uma de conhecimentos específicos, ambas ali com 30 questões, né, a P1 e 50 a P2. Ambas ali serão no turno da tarde, de 13 às 18, então está escrito no slide aí errado, tá? Posso ver aqui até se eu já conserto isso para não ficar a dúvida, mas vão ser ambas no período da tarde, juntamente com mais uma redação. Essa redação, ela vai ser sobre um tema, né, pertinente ao cargo. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho, mas o que importa até o momento é que serão 80 questões para você resolver e mais uma redação, tudo englobado nesse período de 13 às 18 horas. O que dá ali mais ou menos uns 3 minutos para você resolver cada questão da prova objetiva e mais 1 hora para fazer a discursiva na parte da tarde. Lembrando que aí a gente ainda não contabilizou, né, a colocação no gabarito que você vai ter que colocar das objetivas, tá? E possivelmente algum rascunho que você, porventura, tem que fazer na discursiva. Bom, as inscrições para esse concurso começam no dia 17 de junho, ou seja, daqui a 4 dias, e terminam um mês depois, dia 18 de julho, certo? A taxa de inscrição vai ser apenas R$ 90. Digo apenas porque normalmente os concursos têm cobrado aí no mínimo 3 dígitos para cada inscrição, tá? Então, é um preço razoavelmente, né, e relativamente baixo comparado aos outros que a gente vem enfrentando. As provas, elas vão ser aplicadas nos municípios, né, de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro, Barreiras, Itabuna e Paulo Afonso, Jiquié e Teixeira de Freitas. Esse Fortaleza aqui também não era para estar aqui, não. Nem na Bahia fica. Mas vamos lá. Beleza. E aí, galera, vocês vão ter a opção de fazer a prova nesses municípios, né, nessas cidades, para concorrer ao cargo de agente penitenciário. Beleza? Bom, mais à frente, nós temos aqui o que vai constar dentro da P1, né? Tem ali o número de questões, o único que destoa mais é a língua portuguesa, não poderia ser diferente, tá? A prova da FGV normalmente é um pouco mais pesada no português, digo isso por experiência própria, tá? Eles pegam bastante pesado, é uma prova diferenciada em português, e por ela ter o dobro, se a gente comparar com qualquer uma das outras disciplinas que compõem ali a P1, né? Então, vai trazer ali, sim, um nível de importância bastante alto para essa disciplina, tá? Mas quero ressaltar que você que já estuda com a gente na LS, certamente já estudou aí português, raciocínio lógico, informática. Essas 3 disciplinas são, sim, disciplinas ali básicas para essa área policial. E a legislação estadual e promoção da igualdade racial são disciplinas que
eventualmente aparecem ali dentro da sua prova. A legislação estadual tem que trazer, sim, algumas leis que você já tem que saber que vai vir ali dentro do seu edital. Normalmente você já estuda ali 80% do seu edital antes dele sair, é o melhor dos mundos. E a legislação estadual você estuda ali quando o edital ele já está na praça, porque aí sim a gente já sabe quais são as leis que vão cair e a gente vai pegar a lei no estado em que ela se encontra, né? Porque até a publicação do edital podem haver alterações na lei, então o ideal é que você estude essa legislação estadual realmente depois que o edital saia. Promoção da igualdade racial e de gênero é algo mais que acontece num edital, por exemplo, na Bahia, né? Que é uma disciplina que, poxa, eu sou baiano, inclusive, para a região que eu nasci, ela é realmente importante você saber sobre esses conhecimentos, beleza? E aí, a disposição ali das questões ficou um número equitativo, né? Só português que veio um pouquinho mais pesado, que não era para ser diferente mesmo, beleza? Já com relação à segunda prova, a gente está falando aí das disciplinas que são o esqueleto básico de estudo para a área policial. Toda prova de policial, isso quando eu digo policial, a gente está falando de PF, PRF, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos caem exatamente essas disciplinas, tá? Que é constitucional, administrativo, penal, processual penal, legislação extravagante ou, se você preferir, legislação especial, tá? E direitos humanos, que aparece ali, tá? É uma disciplina super importante, não cai em todos os concursos, tá? Mas é uma disciplina que está, sim, no rol ali de disciplinas mais importantes da área policial. Então, chegamos à conclusão de que quem estuda para a área policial sempre tem estudado todas essas disciplinas. Não veio nenhuma surpresa, assim como eu falei no início da nossa apresentação. Beleza? Então, tá assim um edital bastante redondo, sem surpresas do que poderia vir aí para disputar essas vagas. Beleza? Bom, próxima parte, pessoal, é sobre justamente a discursiva. A prova discursiva, eu já tirei aí, né, a parte mais importante, né, do edital, ela vai ser em uma redação, no formato de texto dissertativo argumentativo, com um máximo ali de 30 linhas e valendo 20 pontos. E terá um tema voltado às atualidades relevantes para o contexto do cargo. Pessoal, o que está querendo dizer com isso? Né? Sua prova, só contextualizando o que é uma discursiva, eu sou professor de discursivas também, e existem 4 tipos de discursivas, né? Existe a redação, que é o que vai cair na sua prova, que é um tema, né? Por exemplo, a segurança pública no Brasil, né? E aí você vai dissertar sobre ele, botar uma introdução, 2 desenvolvimento, ou 3, e mais uma conclusão fazendo o fechamento. E você vai dissertar sobre ele, falando sobre, talvez, vantagens e desvantagens, problemas, né? Soluções, e você vai abordar aquele tema ali. Do jeito que veio na sua prova, é justamente essa que vai cair. Mas existem outros tipos, que seriam uma questão prática, né? De uma questão ali falando sobre algo, você discorrer, por exemplo, um assunto de direito penal para dizer quais são os erros de tipo e quais são os de proibição, né? Para quem já estuda aí direito penal. Poderia ser um estudo de caso que contaria uma narrativa de alguém que cometeu algum delito e aí você tipificar aquele delito ali, né? E existiria o quarto tipo que seria, né, uma peça técnica que a gente pode colocar aí de exemplo na área policial, a instauração de uma portaria, né, por um delegado de polícia, de um inquérito policial, tá? Nesses 4 casos que eu te falei, você se encaixa no primeiro, que é realmente uma redação bem simples, que vem ali, talvez um texto motivador, e aí vai vir um tema central, e você vai discorrer sobre aquele tema, né? Então vai vir ali uma linha escrita, uma frase, né? E você vai discorrer sobre aquela frase, não vai vir esses outros 3 tipos que eu expliquei, beleza? Vai valer 20 pontos, tá? É uma pontuação importante. Digo isso porque os candidatos que vão ser classificados para as discursivas, eles vão ter notas muito próximas ali. Digo isso porque se temos 80 questões na prova objetiva, o primeiro colocado, vamos supor que ele tenha 75 pontos, né, dos 80 possíveis. Já o último colocado, vamos supor 287 ali, ele vai ter uma pontuação de provavelmente 63, 65 pontos dos 80 possíveis.
Veja que essa pontuação de 10 pontos entre o primeiro e o último colocado é uma pontuação relativamente pequena. Porque dentro da discursiva, você vai ter uma variabilidade de nota muito maior. Digo isso porque o primeiro colocado que fez ali os 75 dos 80 pontos, ele pode tirar ali uma pontuação, por exemplo, de 12 pontos na discursiva. E o último colocado, ele pode tirar, por exemplo, 20 pontos na discursiva. Veja que ele consegue se recuperar, né, na discursiva, caso ele tenha essa configuração. O que nos leva a crer o seguinte: a discursiva ela é muito importante, tá? Ela é quem realmente separa quem vai ser aprovado de quem não vai, certo? Então, deem atenção especial a isso, porque é realmente um divisor de águas. Mais embaixo eu mostrei aí um quadrinho dizendo quantas discursivas, né, serão corrigidas, tá? Então, tem aí o quadrinho, né, dentro da prova já explicando ali a quantidade de discursivas que serão corrigidas, tá? Beleza. Próxima parte é o mínimo que você tem que tirar. Digo mínimo, mas, gente, isso daqui é só para você ter de mesmo de informação, tá? É uma prova que, você tirar o mínimo, é improvável que você esteja ali dentro das vagas. Mas é interessante a gente falar para você não ser eliminado e deixar ali de dar atenção a certos requisitos que tenham para você poder, pelo menos, estar ali dentro, né, da lista. E aí, nesse caso, nas provas objetivas, você tem que adquirir 48 pontos dos 80 possíveis. E isso, fazendo uma conta rápida, significa que você tem que tirar 60% do total de pontos nas provas objetivas. Por outro lado, você tem que tirar, na prova discursiva, 12 pontos dos 20 possíveis. Novamente, 60% também da sua prova discursiva. Beleza? Bom, mais adiante, já encerrando aqui mesmo, realmente é para ser rápido, a gente está fazendo um levantamento de demanda aqui dentro da LS Concursos. O que significa dizer que se a gente tiver uma demanda para esse concurso, vocês devem comunicar ao seu professor orientador ou entrar em contato com a LS para poder dizer: eu tenho interesse em fazer esse concurso. Se tiver uma quantidade boa de alunos, a gente faz o pós-edital, que a gente chama, que eu vou estar dando uma explicação mais detalhada agora de como é que seria isso. Havendo demanda, 24 de junho será o início desse planejamento pós-edital específico para o agente penitenciário da Bahia. E aí a quantidade de metas serão 12 metas até o dia da sua prova. Essas metas, elas são semanais, certo? E você tem que ir cumprindo aos poucos, tá? Recomendo você a entrar nesse pós-edital se você realmente é um aluno que já viu a grande parte das disciplinas. Se você não é um aluno que já vem se preparando há um tempo, se você está zerado, é mais difícil você conseguir buscar uma vaga. Digo isso porque a quantidade de assuntos, para quem está indo do zero, é bastante grande, né? Afinal, a gente está falando do escopo, do esqueleto mesmo completo ali das disciplinas da área policial, beleza? E como é que funciona aqui na LS Concursos? Aqui na LS, caso você seja um aluno, né, que seja experiente em todas as disciplinas, a gente faz um planejamento específico com as disciplinas do edital da Polícia Penal da Bahia e também os assuntos que vão cair em cada uma dessas disciplinas, porque às vezes eles vêm mais enxutos, às vezes vêm mais extensos, e aí a gente vai olhar aquele edital e vai entregar para você metas semanais e com tarefas para você cumprir, certo? Essas tarefas, né, seriam no formato experiente, que estão aí na sua telinha do lado direito. Por que isso? Aqui a gente está falando das pessoas que já estudaram a disciplina. Se elas já estudaram, elas já entendem ali o que pode ser cobrado, tá? E aí precisa fazer o quê? Massificar de questões para poder ter um desempenho bom na hora da prova. E aí, nesse caso, a gente faz como? Faz a revisão do assunto, muito provavelmente você já deve ter um material de revisão próprio, né? Ou marcações, ou algum mapa mental. E aí você vai fazer essa revisão e depois fazer as questões, certo? E aí, nesse caso das questões, a gente seleciona a quantidade de questões da FGV, que vai ser a banca, né, desse concurso. Utilizamos o Tec Concursos para fazer isso, tá? E aí a gente seleciona essas questões e passa nas atividades para você ir cumprindo. Faz a revisão
e faz as questões. As atividades da gente, elas podem vir para você fazer as questões antes e depois fazer a revisão, ou você pode inverter essa ordem também, fazer a revisão e depois fazer as questões, sem problema. Agora, tem disciplinas como, por exemplo, legislação estadual, né, ou promoção da igualdade de gênero, que vão estar nesse seu concurso, que vão ter que vir com atividades de iniciantes, que aí é a atividade que está do seu lado esquerdo. Como é que funcionam as atividades de iniciante? Você vai ler o PDF. Nós indicamos o Estratégia Concursos, tá? E PDFs, né? Que te ajudam a entender ali a disciplina e a gente indica até as páginas do que você tem que ler. Né? Então, olhando aqui nessa atividade, a gente estaria fazendo leitura de PDF, indicando até as páginas que você vai estudar. Estudou por essas páginas? Em momento posterior, você vencendo a aula, a gente vai passar também as questões para você cumprir pelo próprio PDF. Então, a gente organiza tudo o que você tem ali, faz todo o planejamento, e aí encaixa nesses dois tipos, grosso modo, né, de atividades. Experientes para certas disciplinas, iniciantes para outras disciplinas. Além disso, vocês vão cumprindo as atividades, e aí vocês vão alimentando o site da LS com o percentual de acertos que vocês estão tendo em cada uma das disciplinas. E aí, com esses dados, né, esse banco de dados que a gente vai criando de vocês, a gente consegue te comparar com os outros alunos que estão fazendo o mesmo pós-edital, certo? Se eles estiverem ali no mesmo nível que vocês, a gente vai conseguir tirar uma média de todos e comparar com o teu desempenho. Se ele estiver abaixo dessa média, é uma oportunidade de melhoria naquele assunto em específico que você fez. Por exemplo, a gente pode estar falando aqui de intercrimes, né, um assunto ali de direito penal. E aí a gente vai comparar o teu desempenho e ver se você está bem para aquele concurso. E estar bem não significa a gente avaliar o número absoluto em si. Porque às vezes você está fazendo 65% de português. É porque você é ruim no português? Não, às vezes pode ser por conta da FGV, que é um pouco mais complicada com essa disciplina. E aí a gente comparando com outros alunos e vendo que, por exemplo, eles estão fazendo 60%, veja que você está acima dos outros alunos, e isso é um dado, né, uma análise que é positiva. E aí você, eventualmente, não vai precisar fazer uma revisão extra a mais naquele assunto, porque nas nossas metas já vem revisões. Só que o professor orientador, ele te manda a cada 4 metas, que dá mais ou menos um mês, uma análise de desempenho falando ali o que você precisa revisar a mais, além daqueles cumprimentos normais, semanais que você tem. Beleza? Além disso, né, no pós-edital, nós temos algumas ferramentas. Né? A gente tem a legislação bisurada, que é aquela que a gente coloca, por exemplo, né, em vermelho ali as palavras que chamam mais atenções nos artigos da lei. Então, você não vai precisar baixar, talvez, algumas leis no site do Planalto. Você vai poder fazer isso recebendo esse material da gente e aí fazendo já com as marcações, né, do que é importante. Além disso, a gente tem um compilado de jurisprudência, né? Se você está estudando ali para a Polícia Penal, você pode precisar ali de um compilado de direito penal, processual penal, né? Que são interpretações do judiciário para você poder estar atento para aquelas situações específicas em que o judiciário já decidiu sobre algo que estava, né, precisando ser analisado juridicamente. Tá? Então, a gente tem esses compilados também, e a gente pode estar passando para vocês. Além disso, a gente tem também o mapa de calor. Esse mapa de calor, ele pega ali, por exemplo, um código penal e coloca ali quais são os artigos que realmente são mais importantes e pintando eles mais de vermelho, que são aqueles artigos do Código Penal que mais caem dentro da sua prova. Então, com esse mapa de calor, você ali que não sabe o que cai mais, você vai saber ali quais são os artigos e vai poder até decorar eles e falar, poxa, esses daqui são mais importantes, eu preciso saber o que tem escrito realmente na literalidade. E aí você vai conseguir saber ali o que é mais relevante na sua prova. E aí, galera, falando em relevância, dentro do pós-edital, a gente, com base ali nos pesos das disciplinas, né, e dos assuntos que vão estar previstos, a gente faz uma relevância que varia de 1 a 10 no seu pós-edital. E isso a gente joga todas as disciplinas dentro do liquidificador, bate, e sai ali a relevância por assunto de cada assunto de cada disciplina, porque é muito fácil você comparar hoje, né, um assunto, por exemplo, de português, interpretação de texto, que é o que está na sua tela,
com o assunto de crase. Né? Você consegue claramente ver aqui que a interpretação de texto ele cai mais em prova. Né? Isso a gente faz com base no estudo técnico, olhamos ali, né, o que a FGV gosta mais de cobrar, e aí a gente consegue ver se a gente estiver dentro da disciplina. Mas a gente precisa também colocar um outro peso nessa história, que é o quê? Às vezes vão ter 10 questões de português, o que elevaria o assunto de crase para um patamar mais superior. Só que, na disciplina de, por exemplo, raciocínio lógico, o peso é 5. Então, certos assuntos que poderiam ter uma relevância muito alta, pelo peso de português ser o dobro, né, do de raciocínio lógico, aquele assunto de raciocínio lógico, ele acaba caindo um pouco mais na relevância de interdisciplinas, né, dentro do seu edital. Então, a gente consegue fazer essa separação. A partir desse mapa de relevância, vocês vão executando as tarefas e alimentando o site para a gente. E a gente consegue fazer um cálculo, levando em consideração o seu desempenho, a relevância do assunto de desempenho que você teve e o desempenho que os outros alunos tiveram naqueles assuntos. E a partir daí a gente consegue lá no final, né, mais ou menos uns 15 dias antes da sua prova, a gente gera o que a gente chama de revisão direcionada, que é um documento que ele é personalíssimo, não existe nenhum que é igual para um aluno e outro. Né? Por quê? Porque ele calcula o desempenho que ele teve ao longo do pós-edital e cada um dos assuntos, logicamente, vai ter algum, não tem como ele ser 100% igual de um aluno e do outro, certo? Então, acaba que o cálculo que é feito dela é personalíssimo e aí a gente leva em consideração ali os assuntos que você está pior, levando em consideração a relevância daquele assunto e o quanto você tirou ali, né, comparativamente com outros alunos no seu desempenho. Beleza? Então, essa seria a revisão direcionada e é um documento que é gerado no seu pós-edital. Beleza, galera? E aí, esse é o planejamento de estudos da LS. Caso vocês tenham interesse, né, em conhecer a LS, pode apontar aí a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela do seu lado direito, tá? E aí você consegue ver lá dentro do site, né, todas as informações, conhecer nossos professores orientadores. E caso você queira entrar para o time da LS, eu sou coordenador da área policial, posso te ajudar também, sou professor orientador aqui na LS, e aí basta apontar o QR Code para o QR Code aqui do lado esquerdo, que você pode agendar uma conversa comigo, tá? Para eu te explicar melhor, né? Entender melhor a sua situação, porque aqui na LS você tem uma comunicação direta com o professor orientador, né? Você vai conseguir conversar comigo pelo WhatsApp, vai ter uma resposta bastante célere, tá? E a gente vai ver ali as possibilidades que você tem para esse concurso da Polícia Penal da Bahia, tá? Então, ficam aí todas essas informações. Caso queira tirar alguma dúvida, me adiciona também lá no Instagram, @mateusmota.lsconcursos, ou você pode também apontar aí para o QR Code, né, do seu lado esquerdo, para bater um papo comigo e a gente ver aí o que pode fazer, beleza? Bom, eram essas as informações. Muito obrigado aí pela